Bom, pessoal, vamos dar início à nossa atividade de hoje, né? Nossa aula de matemática discreta. Lembrando que, como sempre, a gente começa com o Kahoot. Eu gostaria que vocês registrassem a presença aí no chat, por gentileza, já que está começando a gravar. E quem, porventura, perder alguma aula, só lembrando a vocês, quem, porventura, perder uma aula síncrona, faz favor de depois assistir o vídeo da gravação da aula, produzir um relatório e mandar para o meu e-mail para valer a presença de vocês. Mas eu acho que está todo mundo aqui. Bom, vamos fazer aqui a apresentação do nosso Kahoot de hoje, certo? A gente começar, lembrando que o nosso assunto hoje é um assunto bastante tranquilo, bastante fácil, que são as definições recursivas. Essas definições recursivas são construídas a partir, né, de tudo aquilo que a gente viu nos tópicos anteriores, né, da relação de recorrência, na solução em forma fechada, tá certo? Então, a aula de hoje é uma das mais light. Meu Deus, aumentou aqui o som, feito louco. Bom, pergunto a vocês, eu queria que vocês respondessem aí no chat. Está todo mundo vendo a tela do Kahoot, para que eu possa iniciar a competição, nossa brincadeira de hoje? Eu acho que foi na turma passada, na aula passada, eu comecei, nem todo mundo estava vendo a tela, ainda não tinha para todo mundo, sim. Então, podemos começar, né? Leonardo, eu vejo. Então, vamos iniciar. Bom, definições recursivas é o nosso tema de hoje. São somente 4 perguntas hoje. Esse é um dos Kahoot mais simples, de menor duração. Bom, quanto às partes de uma definição recursiva, é correto afirmar. Então, eu dei aí 1 minuto, porque as opções são muitas. Aliás, são só 3, mas tem muito texto. Então, eu queria que você prestasse atenção. Na pergunta tem um exceto. Esse exceto, ele costuma deixar a gente um pouco encafufado, né, nos induzir ao erro, né? Então, quanto às partes de uma definição recursiva, é correto afirmar exceto. Bom, primeiro, o caso base geralmente define o objeto mais simples possível. Outra opção, o caso recursivo define o objeto mais simples a partir de um mais complexo. E a última opção, a parte recursiva, define o objeto mais complicado. Observem que as alternativas já estão dando o norte aí para a resposta de vocês. É para todo mundo acertar essa. Show de bola. A maioria, o povo, o empate, né? 3 acertaram, 3 erraram, sempre que 2 assinalaram a opçãozinha laranja e uma opção vermelha. Mas a opção correta era a opção azul, do losango. O caso recursivo define um objeto mais simples a partir de um mais complexo. Olha, eu vejo que a pergunta dizia o seguinte: quanto às partes de uma definição recursiva, é correto afirmar, exceto. Então, a alternativa vermelha e a alternativa laranja, elas eram corretas. Então, realmente, elas estavam fazendo menção às partes de uma definição recursiva, certo? Realmente, o caso base, ele geralmente define o objeto mais simples possível, então, por isso que ele é chamado de caso base, certo? Então, o caso base de uma definição recursiva, ele também pode ser visto como o caso o ponto de parada de um algoritmo recursivo, certo? Então, você vai sempre iniciar, né, a definição recursiva a partir do objeto mais simples possível. Bom, a outra opção que as pessoas marcaram aqui de forma incorreta dizia o seguinte: a parte recursiva define o objeto mais complicado. Bom, isso está definindo, né, está apresentando o que é que a parte recursiva de uma definição recursiva realmente faz. Ela vai definir um objeto mais complicado. Essa expressão mais complicado, eu confesso a vocês que eu deveria ter substituído ela por mais complexo, né? Então, eu acho que até comentei isso no vídeo de pré-aula, em algum momento, não sei se foi, não me lembro se foi nessa pré-aula, mas já teve momentos que já comentei com vocês ou com as outras turmas, que uma coisa é um objeto ser complexo, outra coisa é ele ser simples, aliás, ou ser complicado. Um objeto complexo, ele recebe esse nome porque ele tem mais componentes, ele tem mais partes. Um objeto complicado, não necessariamente ele pode ser um objeto complexo, mas, em geral, objetos complicados também são complexos, tá bom? Então, eu deveria ter substituído essa expressão. E a resposta correta da nossa pergunta,
diz o seguinte: o caso recursivo define um objeto mais simples a partir de um mais complexo. Então, você pode observar que essa alternativa ali, ela entrava em contradição com com as duas outras alternativas, certo? Então, é o tipo de pergunta que você precisa analisar com bastante atenção as alternativas que você tem, para que você possa identificar, né, alguma pista a partir das próprias alternativas. Mas tudo bem. Primeira pergunta, temos ainda mais 3. Vamos ver como é que está aqui o nosso ranking, né? Nosso amigo Jailson, né? O Jailson, Francisco Bruno e o Leonardo, show de bola, né? Ana Paula e João Pedro ainda não pontuaram, mas tudo bem, ainda temos mais 3 perguntinhas que vai dar para todo mundo pontuar. Beleza? Verdadeiro ou falso? Pergunta verdadeiro ou falso é muito tranquila. Em definições recursivas, podemos ter apenas um caso base. Pensem bem, ó. Eu estou dizendo que em uma definição recursiva, eu só posso ter um caso base. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Aí também é muito simples essa pergunta aí. Mais um empate, né? 3-3. Gente, eu acho que vocês não assistiram bem o vídeo de pré-aula, certo? Presta atenção. Eu tô afirmando que numa definição recursiva nós podemos ter apenas um caso base, certo? Isso não é verdade. Eu acho que no vídeo de pré-aula eu até cheguei a apresentar para vocês um exemplo de uma definição recursiva que tem 2 casos base, né? Se você pegar, por exemplo, a definição recursiva dos números de Fibonacci, né? Eles têm 2 casos básicos. Espera aí que tem gente se manifestando aqui no chat. Caramba, que doido. Ah, tá. Então quer dizer que vocês foram ludibriados pelo Kahoot. Apresentou cores diferentes. Caramba, que doido, que bug doido. Será que foi isso? Bom, gente, então depois eu vou reconsiderar essa pergunta aí, quando eu analisar o relatório, eu for dar a nota de vocês para esse Kahoot, e eu vou, digamos assim, eu vou anular essa questão, porque eu estou vendo que vocês foram prejudicados pelo próprio sistema, tá bom? Então, eu vou considerar que essa questão aqui todo mundo acertou, tá certo? Então, quando eu pegar o relatório e for atribuir a nota de vocês, se preocupe não que ninguém vai perder essa questão, não. Vou dar esse bônus para vocês. Mas deixa eu continuar aqui o comentário a respeito da questão, beleza? João Pedro já ficou feliz ali, já botou um valeu. Opa, tá chegando gente aqui. Debit, seja bem-vindo. Debit, como tu tá chegando atrasado, tu vai ter que ligar a tua câmera e dançar a Macarena para todos nós vermos, certo? É a prenda que você vai ter que pagar. Bom, vai logo entrando aí no Kahoot. Peraí, deixa eu passar aqui o link novamente, porque ainda tem 2 perguntas, ainda dá para você pontuar nessas 2 perguntas, tá certo? Mas com relação a dançar Macarena, é só uma brincadeira, tá bom? Mas se você quiser dançar, não tem problema não. Bom, gente, vamos lá. A expressão caso base, né, nos leva a acreditar que só pode existir um caso base numa definição recursiva. Só que não é bem assim, certo? Nós vimos alguns exemplos, como até citei ainda há pouco, com relação à série de Fibonacci, eu posso ter 2 casos base, e assim sucessivamente, certo? Eu posso ter até 2 casos recursivos, tá bom? Então, eu queria chamar a atenção novamente para vocês com relação a a importância de estudar a recursividade. Quando você for estudar Prolog, lá na disciplina de inteligência artificial, vocês vão utilizar muito a recursividade, né? Os programas em Prolog utilizam a recursividade demais, você constrói estruturas recursivas, e muitas vezes essas estruturas recursivas em Prolog têm mais de um caso base, e às vezes mais de um caso recursivo, tá certo? Então é bom você compreender bem essa vibe do que vem a ser a recursividade, tá certo? Bom, vamos aqui avançar para a gente poder ir para a penúltima pergunta. Houve aqui uma modificação no nosso ranking, né? Vemos aqui que o Francisco Bruno subiu, o Leonardo também, né? O Jailson e a Débora estão aqui pontuando também. Paulinho ainda não pontuou, mas vai pontuar. E vamos agora para a nossa penúltima pergunta, né?
Atenção. Verdadeiro ou falso, novamente? Para escrever definições recursivas, é fundamental ver o objeto desejado como sendo construído por camadas. Gente, está muito simples essa daí. Muito fácil. É para todo mundo acertar essa daí também. Certo? Então, a ideia de camadas... Ó, deixa eu falar para vocês. O azul é o verdadeiro, que é o losango. Então, o losango é o verdadeiro e o triângulo é o falso. Show de bola. Ih, caramba. Espera aí. Vamos ver aqui. Me diga aqui uma coisa. Para vocês, aparecem somente a cor ou aparece também a figura geométrica? Escreve aí no chat para eu poder entender. Que eu nunca participei de cor e figura. Certo? Beleza. Então, a cor e símbolo. Certo. Eu vou, quando tiver outras perguntas do tipo... pronto, valeu, João Pedro. Manda esses prints aí, tá certo? Para poder entender, porque, assim, eu nunca participei de um Kahoot, certo? Depois eu deveria ter testado, né, para poder ver como é que aparece. E estranho também isso que vocês estão reportando, porque em outros momentos não acontecia isso, né? A gente já fez vários Kahoot, mas só está acontecendo hoje, certo? Bom, deve ser algum bug que está acontecendo lá nos servidores do Kahoot, não sei. Mas vamos fazer o seguinte, essa questão também eu vou dar de presente para vocês, tá certo? Também vai todo mundo ganhar um ponto dessa questão, beleza? Então, gente, vamos aqui para os comentários, que o importante do Kahoot não é só brincar, não é só responder corretamente, né? É também entender os comentários. Quando você vai construir uma definição recursiva, né? Você tem que pensar como se aquele objeto fosse uma cebola. Certo? Alguém aqui já descascou cebola na vida? Deve ter percebido que a cebola é composta por camadas. Certo? Então, você precisa entender que quando você estabelece o caso recursivo, né, ele vai adicionar uma camada ao objeto anterior. Então, se você tem o caso base... No primeiro loop, vamos dizer assim, do caso recursivo, a primeira vez que o caso recursivo for acionado, então ele adiciona uma camada ao caso base. Né? Já no próximo caso, né, no segundo caso recursivo, né, na próxima repetição, mais outra camada e assim sucessivamente. Então, essa ideia, essa metáfora, eu acho ela muito boa, muito feliz para a gente poder entender recursividade. E da mesma forma, você pode aplicar isso em outros... nas questões relacionadas à recursividade, beleza? Vamos aqui para a nossa última pergunta, né? Francisco Bruno ganhou um foguinho, né? Porque ele atingiu uma sequência de 3 respostas corretas, está mantendo aí a liderança. Parabéns, Bruno, você é o cara, né? Todo mundo aqui pontuando, beleza? E agora vamos ver a última questão que vai definir o pódio. Mas lembrando que aquelas 2 questões que foram de verdadeiro ou falso, eu vou considerar como todo mundo acertou depois que eu... Vamos lá, aqui temos 1 minuto e meio para você responder, porque tem muitas opções. Então, vamos lá. Faz parte da definição recursiva de um palíndromo, exceto... Olha o exceto aí. Palíndromo, para quem não está lembrado, é aquela cadeia que eu leio de trás para frente, de frente para trás, e eu tenho a mesma palavra. Por exemplo, ovo, né? É um palíndromo? Porque tanto faz eu ler da direita para a esquerda, como da direita para a esquerda para a direita, eu tenho a mesma palavra. Então, a cadeia vazia, ele é um palíndromo? Será que isso é verdadeiro? Vejam que tem um exceto aqui na brincadeira, na história. Se x e y são palíndromos, então x, y é um palíndromo. Tá tudo emendado aqui, né? Mas o palíndromo está dizendo que é x, y. Qualquer símbolo A é um palíndromo, né? Se x e y são palíndromos, então x é um palíndromo. Então, vamos lá. Essa daqui está meio complicadinha. Beleza. Interessante. A média de resposta de vocês foi metade acertou, metade não acertou. Bem, aqui diz o seguinte. A resposta correta, porque faz parte da definição recursiva, né?
exceto dizer que se x e y são palíndromos, então y, x, y, x é um palíndromo. Ora, assim que você bate o olho nessa cadeia, né, y, vou aqui marcar, né, dar um destaquezinho, y, x, você já vê que ali não tem um palíndromo, certo? Bom, a cadeia vazia é um palíndromo? Porque a cadeia vazia é o primeiro caso base da definição recursiva de um palíndromo, de acordo com o que vocês viram lá no vídeo de pré-aula. A outra opção, o losango azul. Se x e y são palíndromos, então y, x, y é um palíndromo. Ali já está claro, eu tenho y, x no meio e y na outra ponta, então ali eu tenho um palíndromo claramente, não tem por onde correr. Qualquer símbolo A é um palíndromo? Porque se eu tenho um símbolo sozinho, né, ele, um X, por exemplo, ele vai ser um palíndromo porque ele pode ser lido tanto do dois lados quanto do outro, né? Certo? Leonardo, talvez tu tenha esquecido da palavra exceto, né? Eu acho que deve ter sido isso, por isso que você marcou equivocadamente, né? Mas deu para entender aí? Acho que deu, né? Vamos aqui para o nosso pódio. Atenção. 2 de 4, Débora, parabéns, terceiro lugar. Segundo lugar, João Pedro, 2 de 4 também. E o nosso grande campeão, que acertou todas, Francisco Bruno, parabéns. João, vamos aqui para... A tua pergunta foi muito boa. Por que o vazio é um palíndromo? Né? Seguinte, quando você for trabalhar com cadeias, né, e isso em disciplinas mais avançadas, como, por exemplo, linguagens formais e autômatos, e outras disciplinas que envolvem esse tipo de estrutura, né, acho que em estrutura de dados também, vocês vão sempre ser colocados a seguinte questão. O que é uma cadeia? Uma cadeia, ela é um conjunto, né? Essencialmente, uma cadeia vai ser um conjunto. Então, a gente sabe que o conjunto vazio é o subconjunto de todo e qualquer conjunto, certo? Bom, então, a cadeia vazia, né? Ela é um palíndromo, porque se você olhar para o vazio, você lê o vazio tanto da esquerda para a direita, não vai ter diferença. Então, de uma certa maneira, ele é um palíndromo também. E a cadeia vazia é a primeira cadeia que deve existir quando você vai construir uma cadeia e a partir dela você vai construindo as outras, certo? Então, uma cadeia é uma concatenação de símbolos, né? E aí você começa com a cadeia vazia, ou seja, não tem nada, certo? Então, a partir da cadeia vazia, você vai ter uma cadeia que é a concatenação da cadeia vazia com um único símbolo, no caso, um símbolo A. Então, isso é um palíndromo? Também, certo? No caso, o símbolo vazio. Aliás, um símbolo A qualquer. E aí você vai, né, de acordo com a nossa definição recursiva, vai construindo o seu palíndromo, certo? É um tanto estranho a gente ter que aceitar que o vazio, que no nosso senso comum, o vazio é nada, né, ele é um palíndromo, tá certo? Eu acho que deu para entender, certo? Beleza? Então, gente, vamos aqui ver o nosso relatório, certo? Parabéns para todos, beleza? Bom, nosso relatório está informando aqui que apenas 39% acertou, né? Mas aí a gente tem que dar um desconto porque teve aquelas duas questões que o sistema do Kahoot embananou vocês, mas aí eu vou levar em consideração. A pergunta que teve o menor índice de acerto foi a terceira, então essa terceira pergunta, ela é forte candidata a aparecer na segunda avaliação, certo? Lembrando o seguinte, a avaliação que que vocês vão fazer lá no sistema acadêmico na segunda-feira, né, que vai ser no horário da manhã, nós vamos começar às 8 da manhã, eu vou pegar aquelas perguntas que tiveram maior índice de erros, né, então do relatório que o Kahoot me dá. Só que o Kahoot de hoje não vai entrar nessa avaliação, certo? Esse daqui vai ser só para a avaliação 2, que vai ser mais para o final de fevereiro, beleza? Bom, deixa eu encerrar aqui a nossa compartilhamento. Meus amigos, são 10h27,
né? Então, nós vamos dar aquela parada, aquele tempozinho básico de 10 minutos de descanso, e quando for 10, opa, já, o relógio já virou, 10h28, então, às 10h38, a gente está de volta, tá bom? Então, vou deixar vocês com as musiquinhas daqui a pouco, vou interromper aqui a gravação, e daqui a pouco a gente está de volta também, tá certo? Beleza? Vamos lá, interromper.